Não espere. Não espere um sorriso para ser gentil. Não espere ser amado para amar. Não espere ficar sozinho para reconhecer o valor de quem está ao seu lado. Não espere ficar de luto para reconhecer quem hoje é importante em sua vida. Não espere o melhor emprego para começar a trabalhar. Não espere a queda para se lembrar do conselho. Não espere a enfermidade para perceber quão frágil a vida é. Não espere pessoas perfeitas para então se apaixonar. Não espere a mágoa para pedir perdão. Não espere a separação para buscar reconciliação. Não espere a dor para acreditar em oração. Não espere elogios para acreditar em si mesmo. Não espere que o outro tome a iniciativa se você foi o culpado. Não espere o eu te amo para dizer eu também. Não espere o dia da sua morte para começar a amar a vida. E então, o que você está esperando? Assim, com este preâmbulo, eu começo a lição número 11, que será ministrada no dia 13 de dezembro, agora no próximo domingo, na Escola Bíblica Dominical. E eu deixo o título Alcançando a Cura dos Ressentimentos na tela para você ver a imagem aí de duas aparentemente familiares, né? Dois familiares, talvez uma mãe e uma filha. E fica a imagem da família como sendo talvez ah, o principal âmbito onde se dão esses ressentimentos, onde ocorre a mágoa. Muito bem, aí está a lição de número, se não me engano, 11, lição de número 11, aí que será dada no dia 13 de dezembro, a importância da palavra de Deus para o bem-estar do ser humano. Eis aí a revista do quarto trimestre do ano de 2020, uma revista que está trilhando esse caminho das mazelas espirituais e também psicológicas, né, dos males que afetam o ser humano, e partindo desses males que afetam o ser humano, o indivíduo, a revista vai lançar um olhar para as consequências desses males individuais no relacionamento eclesiológico. É bastante interessante a revista tem algumas lições mais que eu considero mais fortes do que outras, e tem algumas lições também que carecem de alguns complementos, mas a ideia, enfim, é justamente não esgotar o assunto, então somente criar um pretexto para se falar sobre certos assuntos e dar um empurrão, dar um start nessa nossa conversa. E é o que nós estamos fazendo aqui, aí sim, corrigindo, aliás, ratificando o que eu havia dito, lição de número 11 mesmo, alcançando a cura dos ressentimentos. Muito bem, eu sou o professor Alan Francisco Lemos e a gente vai ficar nos próximos minutos conversando sobre este assunto, alcançando a cura dos ressentimentos. Os textos de referência, temos aqui Hebreus, Epístola aos Hebreus, capítulo 12, versículos 13 ao 17. E diz assim: E fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja se não desvie inteiramente, antes seja sarado. Segui a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tenham cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe,
e por ela muitos se contaminem. E ninguém seja fornicador ou profano, como Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. O texto áureo, também em Hebreus, capítulo 12, versículo 12, diz assim: Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Essa palavra aqui enseja justamente esse ânimo que quer insetar em nós, ânimo, força para recomeçar após um estado de desânimo, de desespero e de ódio ao mesmo tempo, tudo isso como consequências de uma prévia mágoa, uma mágoa que você guarda. Veremos mais à frente que mágoa não é só um ódio, uma ira, uma insatisfação ou uma dor emocional. É uma dor, é um ódio, é uma ira, é uma insatisfação pessoal que é guardada dentro dos nossos corações. Ela é congelada, ela é conservada. Ou seja, uma raiva que você sente, uma ira que você venha a sentir quando, sei lá, você se decepcionou com alguma coisa ou com alguém, quando você bateu com aquela famosa batida com o dedão do pé no pé da cama, etc. Esse tipo de coisa faz você sair, nem que seja por alguns segundos, de si, como a gente costuma falar. A gente fica irritado, a gente pode até falar uma palavra feia, um palavrão, a gente pode desejar ali por aquele segundo um mal a alguém, falar uma palavra ruim. Mas a gente, quando não é uma mágoa, a gente geralmente depois recobra a razão, pede desculpas a Deus, pede perdão e perdoa também a pessoa, perdoa enfim a si mesmo, se perdoa e a vida continua. Agora, a mágoa, não, a mágoa é essa raiva, é essa ira, é essa dor, é essa insatisfação profunda que você guarda, que você conserva consigo. E você vai levando, e se aquilo não for tratado, aquilo se congela, aquilo cria uma cicatriz, uma ferida aberta, na verdade, não uma cicatriz, mas uma ferida aberta, latejante, pulsante na sua alma. E você pode carregar para o túmulo se aquilo não for tratado. A verdade aplicada nos diz: pelo poder do Espírito Santo, o discípulo de Cristo pode perdoar e não permitir que seja dominado por mágoa, ira e ódio. Motivo de oração: vamos orar então para que possamos receber perdão de Deus, para que possamos perceber nossos ressentimentos ocultos e vamos orar a partir de hoje, se já não o fazemos, vamos orar pedindo para que Deus nos mostre aquilo que nós não conseguimos perceber. Aquilo que nós percebemos, muito bem, já demos um passo adiante, já percebemos. Então agora basta que nós comecemos a orar, mesmo que nós não ainda tenhamos vontade de nos livrar daquelas feridas, daquelas imperfeições que temos. Mas já podemos orar por elas porque já as identificamos, pedindo inclusive para que nós venhamos a ter um espírito, um coração contrito, para que possamos depois nos arrepender delas. Porque muitas vezes nós sabemos que fazemos algumas coisas erradas, nós sabemos que temos maus sentimentos, mas nós não conseguimos sentir compunção, nós não nos confrangimos a ponto de querer ser desculpado, né? Querer ser desculpados por aquilo, porque ainda não conseguimos ter o coração totalmente contrito para nos convencer de que nós realmente estamos desejando alguma coisa ruim, fazendo alguma coisa errada. Isso é ruim, mas se pelo menos nós já identificamos que aquela coisa é errada, ou sentimos que aquilo precisa ser trabalhado em nós, para que nós venhamos então num segundo momento, sentir vontade de ser perdoado, então isso já é um passo. Ou seja, o primeiro passo é identificar aquilo que em nós precisa de tratamento, aquilo que em nós precisa de reparação.
Tem gente que nem isso consegue ainda identificar. Ainda não chegou nem nesse estágio. Não deu nenhum passo. Esse primeiro passo, se você já deu, já é uma vantagem. É um passo dado à frente. O segundo passo é, uma vez que você já identificou que você tem aquele problema, que você tem aquela dificuldade, que você tem aquele defeito, que você falou aquela coisa, que você fez aquela coisa, o segundo passo é você então se ajoelhar e pedir a Deus que perdoe aquilo, que molde, que transforme o seu coração. A gente vai ver isso ao longo da apresentação. A gente vai falar um pouco mais sobre essa terapia. E agora, só que tem pessoas que não sabem, não identificaram em si tais dificuldades e, portanto, não conseguem se arrepender delas. Então, se você não notou nenhuma dessas dificuldades, não notou nenhuma mágoa no seu coração, nenhum ressentimento, seja ele qual for, em seu coração, em relação a qualquer coisa, a qualquer pessoa, mesmo assim, é bom que você ore a Deus e peça para que Ele lhe apresente diante de você aquela ferida, aquele ranço que está dentro do seu coração, mesmo que você não perceba. Você pode não estar percebendo, mas você pode estar guardando dentro de si mágoas. Muito bem, tópicos da lição. Conhecendo o ressentimento, depois o problema do ressentimento, depois a cura do ressentimento. É mais ou menos o que eu acabei de falar. Ou seja, você primeiro conhece o que é o ressentimento. Depois, o que é o ressentimento. Bom, primeiramente, o que é o ressentimento, teoricamente falando. Né? Depois, o que é o ressentimento na Bíblia. O que é o ressentimento depois em você. Então, você identificou o ressentimento em você. Você já aprendeu o que é o ressentimento em linhas gerais. Depois você viu o que a Bíblia tem para ensinar. A Bíblia e outras fontes também. Não necessariamente bíblicas, mas boas fontes. Você pode ter a medicina, a psicologia como apoio, a boa literatura também como apoio. Agora, no nosso caso aqui, especificamente, principalmente, a Bíblia. Então você já viu o que é o ressentimento em linhas gerais, já viu o que a Bíblia tem para nos mostrar como exemplos bons e como exemplos ruins de pessoas na Bíblia que perdoaram, de pessoas na Bíblia que tiveram mágoas e passaram por cima delas, venceram essas mágoas, e também exemplos ruins de pessoas que tiveram mágoa, tiveram maus ressentimentos e não conseguiram vencê-los. Então depois você vai para justamente a abordagem desse ressentimento na sua vida. Na sua vida você vai tentar abordar esse ressentimento, vai tentar lidar com esse ressentimento e buscar aí sim um terceiro passo, a cura para esse ressentimento. Tudo isso passando pela palavra de Deus. Muito bem. O ponto de partida é o amor. O amor é o ponto de partida para a cura dos ressentimentos. Nós vamos trabalhar aqui muito com a palavra mágoa. Quando a gente fala em ressentimento, nós falamos em mágoa. Mágoa é aquilo que você, como eu disse, guarda consigo. E você só vai se livrar daquilo com o tempo, e se nesse tempo você não a alimentar. Se você a retroalimentar, a mágoa, muito possivelmente ela vai não apenas ser conservada, como ainda crescer, e mais do que isso, proporcionar, desenvolver, acarretar em você outros males, outros problemas, inclusive espirituais também. O amor, porém, não conserva mágoas. Então, primeiro remédio para combater a mágoa. Não interessa se você tem o direito ou não de estar chateado com alguma coisa. Se você já está chateado com isso, a ponto de aquilo já fazer você pecar, fazer você desejar o mal do próximo, fazer você não ter intimidade ou perder a intimidade com Deus, isso já está há muito tempo em você, conservado, isso se chama mágoa. E isso tem que ser retirado de você. E o primeiro remédio se chama amor. A gente vai falar mais ao longo da nossa apresentação. Na nossa introdução,
na continuidade dos estudos sobre a restauração e manutenção do bem-estar do ser humano, que é o tema constante de nossa revista, é indispensável trazermos o tema ressentimentos. Aprenderemos sobre suas causas e resultados e os passos para superarmos este problema. Então eu deixo aqui logo essa dicotomia, mágoa versus perdão. Então nós falamos de amor, mas veja, para que você consiga combater a mágoa, você tem que perdoar. Perdoar é um ato de amor. O amor sempre estará na frente, na linha de frente contra qualquer doença espiritual. Vamos ver que a mágoa é uma daquelas doenças espirituais de que eu já falei em outro vídeo. A mágoa é uma das principais doenças espirituais. E para combater a mágoa e também para combater qualquer outra doença espiritual, nós já vimos que o amor é a peça, é a chave fundamental, é a arma principal para combater toda e qualquer doença espiritual. Só que no caso da mágoa, esse amor ele terá que ser concretizado, ele terá que se concretizar em um gesto. E esse gesto é o perdão. Perdão é um ato, não é um pensamento apenas. Não é um pensamento apenas. Também passa por esse âmbito. Mas perdoar é um verbo. E é um verbo de ação. Pelo menos aqui para nós, vamos entender como sendo um verbo de ação, mas também como sendo algo que você pensa, algo que você tem dentro de si também. Mas as duas coisas são necessárias. Perdoar, primeiro você trabalha dentro de você, aceita a ideia de perdoar a pessoa. Depois você precisa externar aquilo. As duas coisas são necessárias. Vamos para o tópico 1. Conhecendo o ressentimento. A palavra ressentimento significa mágoa, que se guarda de uma ofensa ou mal que recebeu. Normalmente, este sentimento encontra a guarida em nossos corações de pessoas mais próximas de nossa convivência, como família, irmãos da igreja, amigos e colegas de trabalho. Veja que em grego a palavra é plegma. Plegma tem a mesma raiz de plegé. Plegé que significa golpe, chicotada, pancada, castigo ou ferida provocada pelo homem ou por Deus. Veja, a mágoa não é à toa que ela tem essa característica de algo que está em nós agarrado e é difícil, da qual é difícil se livrar, se libertar. Até em latim, a palavra mágoa deriva de mácula, que significa mancha. Ou seja, aquilo que está manchado só sai com uma esfregação da boa, com sabão, você fazendo esforço, querendo tirar. Então, uma mágoa não vai sair do seu coração assim, se você não se esforçar, do nada. A mágoa, para sair da sua vida, para sair de dentro de você, você precisa tomar uma atitude. Já falamos no slide anterior. É uma atitude, primeiro, de perdoar, porque geralmente você está magoado com alguém, muito menos com alguma circunstância, e mais com alguém. Se você está magoado com alguém, você precisa perdoar esse alguém. E mágoa é uma mancha. É uma mancha que alguém provocou em você, direta ou indiretamente. É uma chicotada, é um golpe, é uma pancada que alguém infligiu em você, e mesmo sem querer, às vezes querendo também, depende, mas seja querendo ou seja não querendo, essa pessoa acabou, direta ou indiretamente, infligindo em você tal marca, e você não consegue se libertar dessa mancha. Isso é mágoa. A mágoa é a ira congelada, como eu disse. As palavras do reverendo Hernandes Dias Lopes. A mágoa é o armazenamento do ressentimento. A mágoa é entulhar o coração com rancor, é alimentar-se do absinto do ranço, é afogar-se no lodo do ódio, é viver prisioneiro da armadilha da vingança. A mágoa é uma prisão.
Veja, os alvos principais dos ressentimentos em nós, eu listei aqui alguns alvos principais. Primeiramente, de que temos mágoa? De quem ou de que temos constantemente ressentimentos? Inclusive na igreja. Diz o reverendo Hernandes Dias Lopes, citando o grande, já falecido grande pastor Enéas Tonini, escritor de vários livros, alguns até que nós utilizamos até na faculdade de teologia, e morreu no seu auge de 90 e tantos provectos anos. E o Enéas Tonini, citado pelo reverendo Hernandes Dias Lopes, teria dito que ele, em toda a sua vida ministerial, em todas as suas andanças pelas igrejas, o pior, assim, o mal mais encontrado, o mal que mais graçava nos arraiais evangélicos, se chamava mágoa. Se chamava mágoa. Então veja, é uma coisa que, se você encontra com tanta frequência assim na igreja, é uma coisa com a qual nos devemos preocupar. É uma coisa com a qual devemos também lidar. E é uma coisa que os pastores, os líderes evangélicos, precisam também aprender a lidar, aprender a conhecer primeiramente e depois identificar dentro de sua igreja aqueles que têm, aqueles que não têm, onde aquele sentimento, aquela mágoa, aquele ressentimento jaz, para atacar. Porque é preciso um trabalho espiritual, mas também um trabalho eclesiológico, um trabalho administrativo, um trabalho de liderança, psicológico inclusive, dentro da igreja. Um trabalho social. Aí vem o segundo ponto. A mágoa, ela não é só combatida com o amor, o perdão, que é uma concretização, né, desse amor, mas também a mágoa, ela é combatida fora. Ela é combatida dentro, espiritualmente, psicologicamente, mas ela também é combatida fora, socialmente. E no caso da igreja, eclesiologicamente, nas relações sociais entre pastor e ovelhas, entre ovelhas e ovelhas. Dentro dos ministérios, a gente vai ver um pouco mais sobre isso quando falarmos da mágoa dentro dos ministérios, dentro da igreja. Mas veja, quais são então os alvos desses principais alvos desses ressentimentos? Eu listei primeiramente ali o nosso pai, né? É muito comum encontrarmos dentro e fora das igrejas pessoas que têm muita mágoa guardada do pai. Geralmente o pai, por ser uma figura um pouco mais afastada da criança do que a mãe, um pouco menos próxima, seria melhor assim, do que a mãe, e por também ser aquele que corta certos sentimentos que Freud explica melhor, que a criança guarda em relação à mãe. Né? O pai é aquele que, diz a psicanálise, castra certos desejos, inclusive certas pulsões sexuais que a criança tem para com a sua mãe, na fase erótica, na fase oral principalmente. Não quero aqui descer a detalhes, mas a psicanálise explica muito bem isso. E por tantos outros motivos, por ser muitas vezes simplesmente mais grosseiro, menos atencioso, inclusive alguém diria por ser a natureza do homem, outro diria que não é bem assim, né? Há pais muito atenciosos, que isso não tem nada a ver com o sexo ou com o gênero, etc e tal. Seja como for, isso é notável, que o pai muitas vezes é fruto ou é ponto de disseminação de ressentimentos no indivíduo. E ele muitas vezes cresce com aquele ressentimento, com aquela mágoa. Então, às vezes é porque não deu um presente, porque não deu atenção, porque lançou uma palavra de maldição, uma palavra de pessimismo. Todos nós, ou quase todos nós, temos
ou passamos por isso, ou conhecemos alguém que passou por isso em relação ao seu pai, né? Muitas vezes aquela palavra dura na adolescência, na juventude, e você guardou aquilo. Muitas vezes crianças, jovens, né, saíram de casa por conta da interferência paterna, de uma má abordagem do pai. Um problema sim que existia, só que o pai, por ser mais rude, não soube lidar com aquilo e tratou de maneira também rude e desesperada e imprudente. E aquilo então criou uma ferida que não se fecha naquela pessoa. Então, na igreja não é diferente, como em qualquer lugar do mundo, a igreja é também um local que tem pessoas assim. Ainda, mesmo já conversas, mesmo já crentes, há pessoas, até com ministérios, até com ordenadas, pessoas ordenadas, pastores, que ainda, pasme, guardam tamanhas feridas em relação a seus pais. A outra figura, outro personagem, enfim, que eu coloco aí é o patrão, né? O nosso patrão. Muitas vezes nós também guardamos feridas abertas em relação aos nossos chefes. Eu guardei aqui, a diferença é a seguinte, é que com relação ao nosso pai, nós esperamos dele orgulho, atenção e amor, né? Já do patrão não, do patrão esperamos justiça e recompensa. Então veja, nós nos frustramos com o nosso pai porque nós esperamos que ele sinta orgulho de nós. E quando nós não damos orgulho ao nosso pai, isso pode criar uma mágoa. Ele pode falar alguma coisa, ele pode passar para nós isso, que não está se sentindo orgulhoso de nós e falar uma palavra ruim. E nós guardamos aquilo no nosso coração, às vezes para sempre. Se não for tratado, aquilo vai para sempre. E por conta disso, porque nós queríamos que ele se sentisse orgulhoso de nós. Então veja, a mágoa nasce justamente, tem esse mecanismo, né? Ou seja, a mágoa surge de uma quebra de expectativa. A mágoa surge de uma frustração. Ou seja, eu espero alguma coisa de alguém. Como aquela pessoa não me dá aquilo, mesmo que eu tenha culpa, eu então guardo aquela mágoa. Mesmo em alguns casos sabendo que eu é que sou o culpado, ou que eu provoquei aquilo. Em alguns casos também não, não tenho culpa. Mas o fato é que eu guardo aquilo em relação àquela pessoa, porque eu esperava daquela pessoa uma outra coisa. Então, em relação ao pai, repetindo, eu espero do meu pai o orgulho, né? Eu estou listando aqui os principais, é, é, enfim, os principais, digamos, as principais recompensas, né, que nós esperamos dessas pessoas. No caso do pai, nós geralmente, mais do que outras coisas, nós esperamos que ele sinta ou tenha orgulho de nós. Se ele não tem ou não sente orgulho de nós, aquilo vai ter um potencial para se transformar em mágoa, ok? Outra coisa que esperamos do nosso pai, atenção, né? Nós queremos que o nosso pai nos dê atenção. E muitas vezes ele, porque está trabalhando, porque está no smartphone, porque, enfim, enfim, dá atenção, vai para o botequim, né? Bebe, vai jogar bola, ou então fica vendo televisão, seja o que for. Ou fica trancado no quarto. Mas muitas vezes o pai da gente, o pai de alguém, não dá essa atenção. E às vezes também dá atenção, mas não dá a atenção no momento certo, para as coisas mais importantes. Ou seja, não trata com a mesma seriedade aquilo que você trata, entendeu? Por exemplo, uma coisa que para você é muito importante, às vezes na infância, um brinquedo, ou uma prova na adolescência, na escola, ou algum relacionamento,
de adolescente amoroso ou coisa assim. Enfim, para você aquilo é importante. Mas ele trata com menoscabo, né? E não dá a atenção devida que você queria que ele desse. Então, orgulho, atenção e a outra coisa que nós esperamos dos nossos pais. Quando eu falo pai, também pode colocar mãe, mas é mais o pai mesmo. A outra coisa que nós esperamos dos nossos pais, dentre outras coisas também, é claro, é o amor. Eu quero destacar essa terceira coisa, o amor. O amor, nós esperamos sempre amor dos nossos pais. Não importa. Não importa o quão distante você esteja, o tempo que você está distante, ou o seu relacionamento passado com ele. Você sempre vai esperar uma atitude de amor do seu pai. Você pode não estar nem falando com ele, mas você no fundo espera que de repente ele lhe procure, que ele lhe telefone, ou que ele faça algum sinal de fumaça, algum sinal de proximidade, de aproximação e de amor para com você. Sempre. E quando, mais uma vez, esse amor não vem, quando essa expectativa é quebrada, há uma frustração. E essa frustração não é momentânea. Então, é como se fosse uma frustração perene. Ou seja, vira uma mágoa. Já o patrão, que a gente havia falado, eu já não espero que o patrão tenha por mim orgulho. Eu até posso esperar também, mas o que mais geralmente eu espero do meu patrão é justiça e recompensa. Por quê? Porque eu vou trabalhar para ganhar dinheiro. E eu vou me esforçar lá, inclusive para produzir mais do que me pedem muitas vezes. Para quê? Para que eu me destaque daqueles em relação àqueles que fazem só o que lhe pedem, o que lhes pedem. Eu já quero fazer aquilo além do que me pedem. Então eu vou e faço. Trabalho além do que me pedem. Produzo um resultado para além das expectativas em relação a mim. Então no final eu espero o quê? Um aumento. Eu espero uma promoção. E nem a promoção, nem o aumento vem. Pronto, fiquei frustrado. Fiquei frustrado e novamente essa frustração engendrará em mim um ressentimento, uma mágoa em relação àquele patrão. E aí então eu vou possivelmente começar a não produzir como eu produzia, porque houve aquela quebra da expectativa. Havia uma expectativa de que tal patrão, de que tal empresa, de que tal repartição fosse justa. Ou seja, eu achei que trabalhando bem, receberia bem. Trabalhando mais, receberia mais recompensas, promoções, elogios, e todavia não os recebi. Então ficarei magoado com a empresa, ficarei magoado com o meu chefe, e logo eu tenderei a ser um mau profissional e a produzir menos. E aquilo será, novamente, ruim para a empresa, para a própria empresa, porque terá mais um funcionário infeliz no que faz. Terceiro alvo dos nossos ressentimentos, o cônjuge. O cônjuge, com certeza. E é sempre recíproco, tá? A gente fala pai, mas é filho também. O pai pode se frustrar com o filho, a gente vai ver. Mesma coisa o patrão e o empregado. O patrão pode ficar frustrado, geralmente ocorre menos, mas o patrão pode ficar frustrado com o empregado também, tá? Mas no caso do cônjuge, o que nós esperamos do cônjuge? Respeito e, em segundo lugar, amor. Nós esperamos que o nosso cônjuge nos respeite. É claro que também esperamos a mesma coisa dos demais. Só que o destaque, né, para o cônjuge com relação a respeito é maior. Talvez a gente espera que o nosso cônjuge nos respeite mais do que o nosso pai. O pai em relação ao filho talvez inverta, né? O pai espera que o filho respeite mais
enfatize um pouco mais o respeito. Agora, o cônjuge, a gente sempre espera respeito daquela pessoa que casou conosco, que vive conosco, porque está em pé de igualdade conosco. Né? Não há uma hierarquia, havia muito tempo atrás, mas hoje não há mais essa hierarquia, homem e mulher, esposo e esposa. Então tem que haver um respeito mútuo, e esse respeito não pode ser quebrado. Se esse respeito for quebrado, eu posso começar mais uma vez a uma frustração da expectativa, e essa frustração vai gerar uma mágoa. E algumas palavras que o cônjuge diz para o outro podem nunca ser esquecidas. E, novamente, a mágoa terá que ser trabalhada, bombardeada com doses, com bombas enormes de amor, de perdão, de palavra de Deus, de igreja. E a gente vai ver outros meios, outros remédios ao longo da nossa apresentação, oração, etc, etc, jejum. A gente vai ver mais algumas coisas. Bom, filho. Bom, filho também. Filho, nós esperamos que o nosso filho nos obedeça. Nós esperamos que o nosso filho nos respeite. Se o seu filho desobedece você, falta com respeito, você começa a se frustrar. Outra, você espera que seu filho tenha sucesso, que seu filho seja estudioso, entre outras coisas. Mas aí, de repente, você, sem entender, começa a ver que seu filho não é aquilo que você sonhou com ele quando ele era bebezinho. Não é aquilo que você planejou. Nós achamos que podemos planejar filhos, no sentido de planejar a vida dos filhos. E muitas vezes eles começam a trilhar caminhos que nós não planejamos para eles. Muitas vezes, eu diria até que talvez em 90% das vezes, o pai tem a culpa, a mãe tem a culpa. Os pais podem planejar, podem enveredar o filho, como diz a Bíblia, ensina o filho, ensina o mancebo no caminho em que ele deve andar, e quando crescer, não se desviará dele. Ou seja, biblicamente, os pais não apenas têm a responsabilidade, como o dever de ensinar, de enveredar os seus filhos no caminho correto. E em 90% das vezes, eles vão. Agora, claro que há exceções. E seja por culpa dos pais, ou seja sem nenhuma culpa dos pais, o que é muito difícil, seja como for, quando esses filhos não seguem o caminho que você esperou que eles seguissem, não fazem o que você esperou que eles fizessem, não acabam sendo o que você esperou que eles tivessem que ser, há novamente, mais uma vez, uma frustração. E essa frustração pode guardar mágoas, pode gerar mágoas em você. Então, se você é um pai e tem um filho assim, se vê numa situação assim e está magoado com o seu filho, saiba que também você tem que perdoá-lo, e você tem que voltar e ver o que você também possa ter feito de errado. Puxar a responsabilidade para si. Não vou falar mais sobre a terapia disso, que a gente vai ver mais à frente. Vou guardar para os próximos slides. Bom, e o próximo alvo? Irmão. Irmão. Olha, brigas entre irmãos. Quem tem, eu não tenho filhos, eu tenho um filho só, uma filha, mas eu sou irmão, né, de uma menina, de hoje uma mulher, claro, já mais velha do que eu, mas eu sei o que é brigar, né, com irmãos. Nós brigávamos, eu e minha irmã, a gente brigava muito. E quem tem família numerosa sabe melhor ainda. Quem é pai de filhos, né, 2, 3, 4 filhos, sabe melhor ainda o que é uma casa onde os irmãos não vivem em paz. E, como diz, como lembra o Hernandes Dias Lopes, geralmente a culpa é dos pais. Porque os pais é que têm a missão de infundir nos seus filhos o amor mútuo, o amor fraternal. Não nasce fraternalmente, não nasce entre eles, não nasce da fraternidade. Gentileza gera gentileza, como dizia o profeta lá do centro da cidade, lá do Rio, aqui do Rio. Sim, mas no caso dos filhos, eles precisam aprender com os pais a se amarem. Não é que um vai começar a fazer uma gentileza para o outro e o outro vai amar. Não.
Isso depois de velho, depois de uma certa idade. Mas quando é criança, os pais precisam infundir, treinar, germinar, plantar para que aquilo seja germinado e cresça entre eles. É preciso que os pais ajam nesse sentido. Não ache você que você tem 2 filhos lá, de idades iguais ou próximas, que é só deixar a natureza seguir o curso que eles vão se amar, automaticamente eles vão crescer se amando, se respeitando e sem brigar, que não é garantido que vai ser assim não. Os pais têm que infundir, têm que fazer o trabalho deles. Muito bem. Então eu espero do meu irmão amizade. Respeito, claro, amor, tudo isso, mas especialmente a amizade. Principalmente dos irmãos que já são mais velhos, casados, já têm suas respectivas famílias, eles esperam amizade. Eles esperam aquele telefonema para perguntar como é que está de saúde. Né? Eu falo isso inclusive para mim. Tudo que eu estou falando aqui eu falo para mim primeiramente. Né? Eu não sou exemplo para ninguém. Tá? Exemplo é Cristo. Exemplo é a Bíblia. Eu só estou ministrando esta aula. E posso, em alguns momentos, dar exemplos bons, inclusive, mas também ruins. Eu posso dar bons exemplos e maus exemplos da minha vida. E nós esperamos dos nossos irmãos a amizade. Eu falava do telefonema, eu posso falar também, exemplificar também com um outro gesto de amizade. Amigo. Aliás, tem uma frase que diz assim: amigo é um irmão que a gente escolhe. Amigo é um irmão que a gente escolhe. Ou seja, há muita proximidade, né, entre o amigo e o irmão. Tem alguns até que falam assim: fulano de tal é o irmão que eu não tive. É o amigo dele, e ele diz que é o irmão dele. Então, irmão e amigo são duas pessoas que se aproximam muito de você. Então, quem tem um amigo tem um irmão. E quem tem um irmão pode não ter um amigo. Quem tem um amigo tem um irmão. Mas nem todo mundo que tem um irmão tem um amigo. E quando esse irmão não é amigo, novamente, há uma quebra, há uma frustração, há uma quebra dessa expectativa. Essa quebra de expectativa gera uma frustração naquele momento em que é quebrado. E essa frustração pode ancorar na sua alma, ancorar no seu coração. E aí então a gente vai chamar de mágoa. Mágoa, mancha, mácula em latim. Bom, então acabei antecipando o outro alvo dos nossos ressentimentos. O amigo. Mais um alvo. Deus. Deus. Ó, aqui é fácil de explicar. Na própria Bíblia você tem várias passagens. Mas em nossas vidas nós também temos, muitas vezes, revolta. Achamos que Deus não fez justiça em relação. Puxa, eu estudei tanto para aquele concurso, para o outro, para o outro, para o outro, e não passo em concurso nenhum. Puxa, eduquei tão bem meu filho, olha no que meu filho se tornou. Puxa, orei tanto para casar bem. Eu sempre segui o que os irmãos, o que os pastores falavam, o que a Bíblia mandava. Nunca procurei menina, jovem, uma moça, um rapaz fora da igreja. Casei e olha só, meu marido cachaceiro me traiu. Olha só, minha esposa me traiu. E aí você coloca a culpa em Deus. E então, por que você coloca a culpa em Deus? Porque você espera de Deus amor, justiça. Você espera que Deus lhe perdoe. E às vezes você não se sente perdoado e acha que Deus não lhe perdoou e ou não pode lhe perdoar. Deus foi injusto com você. E aí o diabo começa a lançar setas. E aí alguém vem e fala alguma coisa. Você mesmo, você fala para si mesmo alguma coisa. Então você começa a se revoltar com Deus, porque o seu filho foi levado muito cedo. O certo é que os pais faleçam na frente, mas
seu filho morreu criança, adolescente, 40 anos, 30 anos, é o quê? Não era para ser. E, porém, é o que aconteceu. E você não esperava. E você só pode culpabilizar a Deus. Porque ele, afinal de contas, tinha o poder para impedir. E, no entanto, não fez aparentemente nada. Então você se revolta com Deus. E a justiça não foi feita. Deus não lhe amou como você achava que ele deveria amar. Afinal de contas, não foi você que sempre pediu, sempre em suas orações, o principal pedido era pelo seu filho, pela sua família, e ele vai e faz isso com a sua família, faz isso com você. Bom, novamente há uma quebra de expectativa. Você esperava uma coisa de Deus e Deus aparentemente fez outra. Só que é o seguinte, você não esperava que Deus fizesse a justiça. Você esperava que Deus fizesse o que você queria que ele fizesse, ou o que você entendia como justiça. Você não esperava que Deus lhe amasse como realmente o amor é de fato. Não, você esperava que Deus atendesse os seus anseios sentimentais, suas paixões. E isso para você é Deus amar você. E isso para você era Deus gostar de você, fazer o bem a você. Era fazer o que você esperava que ele fizesse. Não que de fato você precisava que ele fizesse, ou que ele queira, ou que ele quisesse ter feito. Então, há uma quebra de expectativa. Então, outra lição. Não tenhamos expectativas erradas de Deus, porque nós nos desapontaremos. E nos desapontaremos, acharemos estar nos desapontando com Ele, que não tem ou não terá culpa nenhuma. Você é que esperou coisas erradas. Você é que esperou mal. Você é que pediu mal. Aquele versículo que fala assim: pediste bem, pedi bem, recebei bem. Se você pedir bem, receberá bem. Olha, mas pedir bem não é pedir o que eu quero. É pedir o que é justo pedir. É pedir o que Deus quer me dar. Deus, dê-me o que o Senhor quer me dar. Eu quero isso. Eu quero aquilo. Mas se o Senhor não quiser, é o melhor para mim. E é isso que eu vou querer. Amém. É assim. Fazendo assim, a gente não terá frustrações com Deus, decepções, mágoas. Por fim, eu mesmo posso ser o alvo do meu próprio ressentimento, da minha própria mágoa. Eu posso me magoar, aliás, comigo, porque eu sou pessimista, eu não tenho amor próprio e eu acho que eu não tenho condições de alguma coisa. Eu não tenho forças para alguma coisa. Eu não mereço outra coisa. Eu não sou digno daquele outro. Eu não sou capaz de passar numa prova, eu não sou capaz de ter filhos, eu não sou capaz de amar, de ser amado, eu não mereço estar nesta igreja, eu não mereço estar ou entrar nesse ministério, eu não tenho capacidade para aprender a cantar, eu não tenho capacidade para aprender a tocar algum instrumento, eu não tenho capacidade de entrar na faculdade, eu não consigo aprender a ler, eu não tenho forças, não consigo, ou não tenho capacidade para fazer isso ou aquilo. E aí então, inclusive para ser perdoado, porque o que eu fiz foi muito grave, eu matei uma pessoa, sei lá, o que eu fiz? Estuprei outra, assassinei meia dúzia, desejei o mal do vizinho, não sei, seja o que for. Eu acho que é muito grande, pecado enorme, e eu não consigo me sentir perdoado. Eu não consigo pedir o perdão. Não é que eu não consigo apenas só me sentir perdoado. Eu não consigo pedir o perdão, porque eu me acho deveras pecador. Então eu começo a ter mágoa de mim mesmo. Ou seja, eu começo a me sentir uma porcaria de ser humano. Um lixo. A ponto de nem sequer merecer pedir perdão a Deus. Então eu nem peço. E então, como eu não me sinto digno de pedir, aí que eu continuo chafurdando mesmo naquela situação em que eu estou. E não consigo sair dali. E isso realmente é muito triste. Uma pessoa assim precisa de alguém que chegue ao lado dela, chegue junto com ela e dê palavras de ânimo. E nessas horas, evangelizar é extremamente necessário. Uma pessoa que está assim, que esteja assim, precisa de ouvir a palavra de Deus.
precisa de ser convidada a ir a uma igreja. Muito bem. Então, conhecendo o ressentimento. A convivência diária nos leva à comunicação constantes, por divergências de opiniões e pensamentos. Pode surgir um atrito. Então, eu penso uma coisa, fulano pensa outra. Eu sou da direita, ciclano é da esquerda. Tem que tomar cuidado, porque pode surgir um atrito dessa divergência de opinião. E se isto não for resolvido, poderá descer para o coração e dar lugar à mágoa. Olha, e eu vejo isso, por exemplo, acontecer muito em grupos de redes sociais. Na igreja tem menos. Agora, onde isso acontece demais é na família. Tem gente que encerra relacionamentos familiares por conta de Bolsonaro, Lula, PT, seja o que for. Né? E isso é incrível, porque realmente não era para ser assim. As pessoas deveriam. Tudo bem, na hora você esquenta a cabeça, mas depois a pessoa deveria ter a humildade de voltar atrás e dizer: fulano, aquilo não tem importância. Bolsonaro nem sabe que a gente existe. Lula nem sabe que a gente existe. PSOL, eu nem sou do PSOL. Ah, aborto. Ah, você é gay, movimento gaysista. Ah, kit gay. Esses assuntos que surgem, que são acalorados. Olha, isso aí a gente não vai resolver nada. Você não vai resolver, não tem poder de ação sobre isso. Não tem ingerência sobre aquilo outro. A gente só vai ficar aqui discutindo e vai acabar a nossa amizade. Ó, eu te peço desculpas aí. Eu penso assim, você pensa assado, mas vamos deixar isso de lado. Ou seja, essa humildade. Então guarde então mais uma ferramenta para combater a mágoa. Nós falamos do perdão e agora humildade. Aliás, para pedir perdão você precisa ter o amor, que já falamos, e também a humildade. Humildade. A pessoa às vezes ama o outro, sente a vontade de pedir o perdão e de perdoar, que é pedir o perdão e também perdoar. Mas ela não consegue ter a humildade de chegar na pessoa e dizer: fulano, desculpe-me pelo que eu fiz assim, assim, assado. Vamos ficar numa boa. Ela não consegue fazer isso. Então, humildade. O ressentimento é o maior inimigo dos relacionamentos. Esaú se sentiu injustiçado por aquilo que Jacó fez ao receber a bênção da primogenitura em seu lugar. Gênesis 27, 41. Esaú não levou em conta o que havia anteriormente desprezado. Está vendo ali o Jacó dando um prato de comida para Esaú. Esaú estava com fome. Jacó também, espertamente, tentou Esaú com um prato de comida. E falou: olha, só vou te dar esse prato de comida aqui se você me prometer me passar a sua primogenitura. Esaú então trocou a primogenitura dele por um prato de comida. Depois ficou arrependido, mas ele ficou magoado com um exemplo de pessoa que ficou magoada com o irmão. O ressentimento de Esaú gerou nele o desejo de matar seu irmão, Jacó, que precisou fugir e viver sem nenhum contato. O relacionamento entre os dois irmãos foi interrompido por causa daquela situação. Esse sentimento leva à cegueira, pois muitos não abrem mão da razão. Com este sentimento abrigado no coração, a sensação sempre será de vazio e de frustração. É preciso atentar para a recomendação bíblica em Hebreus 12:15, que nos diz: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Outra lição: a mágoa é como uma raiz de uma planta que vai crescendo, 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 e que se ela não for cortada, ela crescerá e
dará muitas folhas e galhos, e espalhará seus galhos pelas outras pessoas. Numa igreja, por exemplo, uma pessoa magoada com o pastor, só uma, suficientemente magoada com o pastor, com uma pessoa, com o ministério, com seja o que for, com alguém, essa pessoa, ela vai na outra que está do lado, que já não está muito espiritualmente, digamos assim, forte, semeia a discórdia naquela pessoa. Vai lá, ó, e canta. Começa como se fosse a serpente no Éden, como se fosse Satanás no deserto tentando Jesus. E vai começa a soprar o vento da discórdia no ouvido daquela pessoa. Aí aquela outra pessoa vai e se junta a essa primeira. Depois elas vão numa terceira. E assim vai. Quando você vê, se a liderança, se o pastor não tomar cuidado, é aquilo que certa vez alguém disse. A ovelha vai pagar o preço pelo fato de o lobo não ter sido punido. Né? Quando você não mata o lobo, quem paga o preço é a ovelha. Claro que não estou dizendo para matar ninguém, mas eu digo assim, a liderança da igreja, a liderança de qualquer lugar, né? No trabalho, na família, mas na igreja a liderança tem que ter a perspicácia, tem que ter o sentimento, tem que observar. O pastor, o líder, enfim, tem que observar a sua ovelha, tem que observar a sua igreja. Ele é líder, ele é pastor, ele tem que olhar para as ovelhas, ele tem que olhar e conversar com elas. Se ele perceber, até para identificar inclusive essa ovelha insatisfeita, que pode disseminar esses galhos, espalhar esses galhos doentes e gerar uma mágoa coletiva, uma revolta coletiva, que o pastor tem que então interceder para então explicar, olha gente, não é bem assim. Ele tem que perceber antes que aconteça. E se ele já percebeu tardiamente, ele tem que então intervir e colocar os pingos nos is para que não haja uma má compreensão. E se de fato o pessoal, a membresia, tem razão no sentimento que tem, na mágoa que conserva, então também ele também tem que ter a humildade também de voltar e procurar corrigir também o ponto errado de seu ministério. Né? É um relacionamento errado com a ovelha, com a igreja, uma falta de atenção, também tem também que voltar atrás também. Não é só para identificar a ovelha que está doente, que está disseminando raiva ou mágoa, e puni-la, e para procurar puni-la. O objetivo não é procurar punir, o objetivo é procurar consertar, é salvar, né? É tirar a mácula, tirar a mancha da ovelha. Muito bem. E a lição que Hebreus 12:15 nos dá. Oração contrária, quem Deus atende? Até as orações de quem tem ressentimento são feitas com desejo de vingança. Olha só, desejo de vingança. É uma consequência de uma mágoa. Né? Chegam a afirmar, coloquei na mão de Deus. Ou seja, como se Deus fosse tomar partido nesta situação que ele não aprova. A pessoa tem vontade de se vingar e fala, coloquei na mão de Deus. Quando um crente fala isso, pode ser o caso de alguém que está com um sentimento de vingança. E Apocalipse nos diz que a ele pertence a vingança. O ressentimento pode ser manifesto ou oculto. Aí você tem uma segunda característica, uma segunda, chamaria também de doença, mazela, enfermidade, muito constante, muito presente, que só ia ocorrer dentro das igrejas protestantes. A falsidade. A falsidade é o ressentimento, só que oculto. Porque tem o ressentimento manifesto, claro. Você vê no semblante da pessoa. Você vê no comportamento da pessoa. Ela vive, ou ela passa a faltar muito à igreja, ela até se desvia, ou ela fica indo
por algum motivo ela sabe que precisa ir, ou algum motivo psicológico, ou porque a família vai, ela vai também, alguma coisa ela acaba indo, mas ela não gosta daquele lugar. Você vê que ela não gosta da igreja, ela não quer estar ali. E ela está com raiva ou está com alguma mágoa de alguma coisa, ela não concorda com alguma coisa. E aquilo vai gerando uma mágoa nela. Só que você vê que é visível no semblante dela, e também porque ela não se mete com ministério nenhum. Ela não quer responsabilidade, ela não quer se envolver. Tem um coral, ela não canta. Tem um ministério assim, sabe? Ela não quer também participar. É manifesto isso mesmo. Agora, tem aquela pessoa que até participa. Ela pode ser até um líder. Ela está em todas as vezes. Participa. É ativa na igreja. Só que ela guarda aquela mágoa, aquele ressentimento com ela. E aí então ela tem que ser, para guardar o ressentimento e ninguém perceber, porque se perceberem ela pode perder o cargo, por exemplo. O que ela tem que ser? O que ela tem que desenvolver nela? A falsidade. A falsidade. Olha o que Colossenses 3:13 nos diz. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Veja, suportar. Você não vai curar. Nem sempre você vai falar e a pessoa vai ouvir e vai se tornar uma outra pessoa e você vai ficar satisfeita com ela. Mas, nesses casos, você então vai ter que suportar. Só isso. É só isso mesmo. Não vai ter outra coisa. Não vai mudar. Essa pessoa pode ser que não mude. Ela pode mudar, mas pode ser que não mude. E aí, você vai ficar sendo falsa? Você vai guardar mágoa da pessoa? Entendeu? Você vai trabalhar contra a pessoa? Vai ficar dando uma de espião da pessoa, da vida alheia? Desejar o mal? Fazer oração contrária? Caguetá-la? Né? Xnová-la? Né? Para o pastor? Falar mal dela? Depreciar? Dar mau testemunho? Caluniar? Né? Levantar uma injúria contra aquela pessoa? Não. Você vai suportá-la. Isso é colocar na mão de Deus. Muito bem. Gálatas 5, do 19 ao 21. As obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, ou seja, a porneia, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja. Olha, tudo isso eu vejo na minha igreja. Você vê na sua? É viver. Presta bem atenção. Dá uma olhada com calma, com cautela. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. É, dói esse final, esse versículo 21 machuca. Pois é. Você notou na tua igreja isso? Você também faz isso? Então, cuidado com Gálatas 5:21. Não herdarão o reino de Deus. Esse versículo a gente tem que reler, se possível, todos os dias. Todos os dias. A palavra de Deus mostra que este sentimento faz parte das obras da carne. Recapitulando, o ressentimento é o maior inimigo dos relacionamentos e causa sensação de vazio. Ou seja, você cresce, você é mais você. Você obtém com mais facilidade o sucesso quando você não tem ressentimentos do próximo. Quando você não tem não apenas mágoa do próximo, mas quando você não tem inveja do próximo. Quando você não tem raiva do próximo. Quando você não deseja nada do próximo. Em outras palavras, quando você deseja o sucesso do próximo, você tem muito mais chances de crescer também, de também alcançar o sucesso também. Santo Agostinho, grande Santo Agostinho,
Aprova aos bons, tolera os maus e ama a todos. Eu vou repetir porque é uma sabedoria assim para o dia a dia. Aprova os bons, tolera os maus e ama a todos. Santo Agostinho de Hipona. Tópico 2. O problema do ressentimento. Quando somos feridos pelas pessoas, a reação normal é de ressentimento. E isto parece ser natural, normal. Contudo, será saudável se não perseverarmos. Isto tende a crescer e se tornar uma raiz de amargura, levando a pessoa a se fechar e ao isolamento. Olha a depressão associando-se. Lembra que a gente viu a depressão naquela lição anterior? Acho que foi a 8, se não me engano, ou 9. Pois é, a depressão associada agora à mágoa, aos ressentimentos. Se você, mais um motivo para você não guardar mágoa do teu próximo. Você quer ficar na depressão? Você quer ser depressivo? Quer gastar dinheiro com remédio? Com psicólogo? Não quer. Então, ame o teu próximo. Deseje o bem dele e não guarde mágoa dele. Deixe na mão de Deus. É bom para a sua saúde. Porque o ressentimento é inútil. Não podemos mudar o passado ou aquela situação que ocorreu. Já foi. O passado já passou. O presente é agora. É agora que eu tenho que agir. O futuro não existe ainda. Então o único tempo que importa é o presente. O ressentimento não conserta nada. Não muda nada. Eu só tenho ressentimento, gente, do que já passou. Então, se o que já passou eu encarar dessa maneira, como sendo algo que já passou, não passa mais. O que é passar? O verbo passar tem a mesma raiz da palavra paixão. Em hebraico, Pessar. Pessar é a Páscoa. Páscoa, paixão e passar. As três palavras que têm a mesma raiz. Então, se já passou, está no passado, então aquilo tinha um poder de fazer você passar por uma paixão, de você sofrer. Uma paixão é isso. Ter paixão é sofrer. Etimologicamente falando, a paixão de Cristo foi o sofrimento de Cristo. Então, o passado está associado a algo que nos dá paixão, que nos causa sofrimento. Mas está lá atrás. Está lá atrás. Não é mais para trazer ou provocar sofrimento agora, no presente. Já foi. Coloque então na cabeça que o passado não é para produzir no presente o sofrimento. Ele já produziu e tem que ficar para trás. O ressentimento não conserta nada. Por isso não se pode viver o presente preso às mágoas do passado. Isto é tolice. Enquanto você estiver com rancor, irado, chateado, isso tudo se volta contra você como uma bola de tênis que quando você bate nela, ela bate na parede ou ela é retornada pelo seu oponente com mais força ainda. Não se pode ser feliz e infeliz ao mesmo tempo. Ou você é feliz ou você é infeliz. Você pode ser feliz e infeliz a cada 5 minutos. Que seja. Mas ao mesmo tempo não. Então, abrigar o ressentimento é atrair a desgraça e o mal. Abrigar o ressentimento é abrigar a infelicidade. Você quer ser feliz? Então não guarde ressentimento. Se há problemas nos relacionamentos e situações mal resolvidas pela mágoa, isto não lhe dará alegria. Por uma questão de inteligência, não guarde ressentimentos. Quantas pessoas enfermas por falta de abrir mão do ressentimento partem com o coração ferido? Outras nunca provaram de um só momento de alegria e conquistas na família ou na igreja. Quer dizer, a pessoa que parte com ressentimento, ou seja, ela morre, né? Falece com uma mágoa que carregou por dezenas de anos, às vezes, ela falece, leva consigo aquela mágoa. Talvez nem para o céu vá. E pior também, não é só isso.
talvez ela deixe uma ou mais pessoas aqui vivas, sem agora a oportunidade de lhe pedir perdão, porque já morreu. Então, um filho, né, um pai magoado com o filho, e esse filho também magoado com esse pai. O pai morre, se aquela mágoa não foi tratada, se eles se separaram deste mundo com esta mágoa latente, já era. O pai já morreu, não consegue mais se desculpar com o filho, e o filho não consegue mais se desculpar com o pai. Então, a oportunidade de pedir perdão mútuo já passou. Ficar se privando de momentos de alegria, aniversários, festas, casamentos e passeios por alguma pessoa que estará lá, e alguma pessoa que estará lá cuja presença lhe traz uma má lembrança, que lhe fez algum mal no passado, que lhe falou alguma besteira. Aí você vai deixar de ir naquela festa, vai deixar de ir naquele casamento, naquele aniversário, enfim, por conta da presença daquela pessoa. Não, isso vai atrair uma desgraça na sua vida. Isso vai estimular em você que você venha fazer novamente isso na próxima de novo e com outras pessoas. Daqui a pouco você é um antissocial que não quer mais ficar na presença de ninguém. Agora vamos falar da mágoa na igreja. Bom, eu tenho 3 tipos de mágoa na igreja. A mágoa de irmão para irmão, a mágoa de pastor para ovelha e a mágoa de ovelha para pastor. Vamos começar com a mágoa de irmão para irmão. Bom, geralmente a mágoa de irmão para irmão acontece dentro do ministério. Dificilmente, ou pelo menos estatisticamente, na minha opinião, é mais difícil que um irmão, que a gente chama de irmão de banco, né? Eu pelo menos chamo assim, que é o irmão que não é ordenado a nada, não é presbítero, não é diácono, enfim, não participa da cúpula da igreja. Esse irmão também não tem ministério nenhum, ele não canta, ele não toca um instrumento, ele não faz parte de círculo de oração, ele não canta no coral, ele não faz parte do ministério de ensino, nada. Ele só frequenta a igreja, até assiduamente, tanto faz. E é um irmão de banco, é um membro normal. Dificilmente esse membro vai ter problemas de mágoa com outro membro, também assim, normal. Agora, você começa a ver problemas de relacionamento na igreja dentro do plano ministerial. Ministérios são sempre alvos de contenda, infelizmente. Então, qualquer que seja o ministério dentro de uma igreja, seja ele do louvor, seja do ensino, seja o que for, ali é ali dentro que vai se dar a mágoa. É ali dentro que vai acontecer a briga. É ali dentro que você vai ver a falsidade. Logo, olha só o que eu vou falar, cuidado. Provavelmente, pelo que eu já falei, é ali dentro. É triste isso que eu vou falar, é pesado. Mas eu quero que você pense antes de me xingar, antes de me esculhambar, me chamar de apóstata ou qualquer coisa assim. É dentro, por conta do que eu falei, é justamente porque no ministério é onde você tem esses relacionamentos de mágoa e de inveja e de contenda e tal. É justamente dentro dos ministérios que você vai ter a pior classe de crente. É no ministério, é dentro dos ministérios eclesiológicos, eclesiais, que você encontra as piores pessoas da igreja. Não estou dizendo que todas as pessoas, e nem que a maior parte das pessoas que tem ministério na igreja são as piores da igreja, são os piores tipos de crentes. Não estou dizendo isso.
O que eu estou dizendo é que quando você fala em contenda na igreja, quando você fala em briga na igreja, quando você fala em inveja na igreja e quando você fala em mágoa na igreja, entenda, isso tudo acontece em 99% dos casos dentro ou no exercício do ministério, na atividade ministerial. É forte, né? É forte, mas é verdade. Procura ver. Não acredite só no que eu estou falando. Procure ver você na sua igreja. Então, a mágoa de irmão para irmão, entenda-se como sendo 99% dentro de ministérios. Eu não vou nem descer mais a detalhes aqui. A imaginação de vocês que voem, que divaguem e procurem identificar, mas também orar para que isso não venha mais ser assim. O segundo tipo de mágoa na igreja é de pastor para ovelha. Essa eu acho que talvez seja a pior. Por quê? Porque o pastor é que tem que dar o exemplo. O pastor é o educador, é o paidagogos em grego, é o pedagogo, é aquele que conduz. O pedagogo significa isso, aquele que conduz o jovem, a ovelha, o discípulo. Então o pastor ter mágoa de sua ovelha, pois é, mas muitas vezes o pastor tem mágoa, cria mágoa, guarda mágoa de sua ovelha, porque ela não fez o que ele queria que ela fizesse, ou coisa assim. Enfim, também ocorre a mágoa da ovelha para o pastor. Essa também é muito comum, infelizmente. O pastor não faz o que a ovelha queria que ele fizesse. O pastor, seja por qualquer coisa, porque ensina uma coisa com a qual ela não concorda, porque diz uma coisa sobre ela, ou insinua alguma coisa que não deveria insinuar, e humilha a ovelha, fala alguma coisa que não devia falar, não tem a visão para aquele ministério daquela ovelha, em que aquela ovelha trabalha, que ela, a ovelha, queria que, ou acha que seja a visão correta para conduzir, começa a discordar da liderança, então a ovelha passa a não mais respeitar o seu pastor. E muitas vezes sem razão. Em alguns casos com razão, infelizmente, mas em muitos casos sem razão também. Então são as mágoas na igreja. Olha a falsidade que eu falei. Um irmão dando a paz, o outro também, e por trás daquele semblante de pacífico, né, de fraternidade, cada qual com a sua arma. Olha que imagem agora interessante, gente. Se eu fosse falar aqui sobre as verdades inconvenientes que a igreja precisa ouvir, a gente ia ficar com esse slide 2 horas. Ia ser um slide só. Verdades inconvenientes. Olha, a igreja, outra coisa que é forte que eu vou falar aqui, mas é verdade. Aliás, é uma verdade inconveniente que eu vou falar aqui. A igreja evangélica no mundo, no Brasil especialmente, está se especializando em contar mentiras confortáveis e esconder verdades inconvenientes. Eu vou repetir. A igreja brasileira está se especializando em contar mentiras confortáveis e esconder verdades inconvenientes. E para isso, ela recolhe de sua membresia aqueles que mais são aptos para contar tais mentiras e expele e marginaliza de sua membresia aqueles que menos estão aptos para contar tais mentiras, aqueles que mais estão compromissados
com as verdades duras que existem, que são duras, mas que são as verdades. E aí? Tem que ficar com a verdade. O crente tem que preferir sempre a verdade, mesmo que dura. Só que, muitas vezes, as verdades inconvenientes, elas não aumentam a quantidade de membros, elas não aumentam a quantidade de ofertas de dízimos, etc, etc. E então elas não podem ser contadas. Então cala-se a boca de quem vai contar algumas verdades. Cala-se, tolhe-se o ministério de alguém que está incomodando e aquele que participa do sistema, que acalenta, que acolhe mentiras confortáveis, esse então é guindado a um cargo superior, é promovido dentro da igreja, né? Infelizmente. Agora, eu posso falar aqui o seguinte, só a título de exemplo. Assuntos como divórcio, dízimo, adultério, né? Entre outros, dinheiro como um todo na igreja, mas principalmente divórcio, na verdade é divórcio, relacionamento conjugal, né? É adultério e dinheiro. Resumindo aqui em uma palavra, dízimo. Estas duas temáticas dentro da igreja, meu amigo, se você lançar um discurso, uma pregação, falar alguma coisa a respeito disso, que não seja da conveniência, da liderança ou do sistema teológico que esteja por trás daquela igreja, você estará game over para você, quase certo. Dificilmente vão deixar você com o seu voltar a pregar lá, voltar a ensinar lá, a falar lá naquele púlpito, naquela sala de aula, naquela igreja, porque você está falando, dizendo uma verdade inconveniente. Eu não estou dizendo aqui, veja, eu não disse aqui se eu sou contra ou a favor esta ou aquela linha de abordagem, de ensino sobre dízimo e sobre divórcio. Eu disse aqui? Não disse. Eu não disse. O que eu estou dizendo é que se você prega algumas coisas, até bíblicas, mas que são verdades inconvenientes, tem igrejas que são sérias, tem pastores sérios, e que se você fala algumas coisas, mesmo sendo inconvenientes, se forem verdades, claro, você não vai falar com falta de educação, mas que eles vão entender, compreender, alguns vão abaixar a cabeça e você vai continuar com o seu ministério lá, entendeu? Agora, você tem que saber falar também com educação e na hora certa, tem que ser apropriada a hora, o momento tem que ser apropriado, né? De qualquer jeito também, tem que respeitar a liderança, respeitar a igreja. Agora, tem lugares que você não pode nem sonhar em falar certas coisas. E aí então também nasce uma mágoa. Nesse caso, da ovelha para com o pastor. Igreja não é céu. Ou seja, sempre haverão pessoas falhas e merecedoras de perdão. Recapitulando, o ressentimento é inútil, autodestrutível e atrai a desgraça. Então a mágoa atrai a desgraça. Tópico 3. A cura do ressentimento. Veremos agora a terapia da mágoa. Todo paciente, ao entrar em um consultório, precisa falar ao médico sobre a sua dor. Assim precisamos fazer com Deus, ser honesto e admitir que está doendo e onde dói. O texto é de Jó 10, versículo 1. Olha, tem vários versículos na Bíblia, muitos versículos na Bíblia que falam de perdão, de compaixão, falam de mágoa. E a gente poderia aqui ficar falando, só lendo os versículos,
Mas novamente, a gente não vai ler todos esses versículos aqui, porque o objetivo não é ler a Bíblia. O objetivo é tratar do tema em tela, do tema em questão, e ter embasamento bíblico, ter o pano de fundo bíblico, e conhecer o que ela tem para nos dizer sobre o tema. Mas não todos os textos. Alguns textos já são suficientes para nós já sabermos, conhecermos o que, afinal de contas, devemos fazer para combater essa doença espiritual que se chama mágoa. Ok? Abra o seu coração sobre sua dor. O ponto de partida para tratamento e cura é admitir que existe a dor. Como eu falei lá no começo, eu tenho que primeiro identificar se eu tenho ou não mágoa. Tá? Depois, que mágoa é essa? De que natureza? Contra quem? Submeter-se ao tratamento para alcançar a cura é ser paciente e se entregar totalmente a Jesus, o médico por excelência. Bom, então se eu sei, primeira coisa, eu vi que eu tenho um problema, eu vi que tenho aquela mágoa. Já identifiquei, eu tenho a mágoa contra a pessoa tal. Né? Tá bom, o que eu faço agora? Eu vou orar. Eu vou me colocar na presença de Deus, sozinho. E vou conversar do jeito, mesmo nem que eu tenha que falar assim, Senhor, eu tenho mágoa do fulano, mas eu não consigo sentir arrependimento de ter essa mágoa, porque o que ele fez foi muito grave. Não tem problema, você fala assim. E Deus vai trabalhar, o Espírito Santo vai trabalhar no seu coração. Libere e perdoe o seu ofensor. Os amigos de Jó lhe machucaram, lhe feriram, eles o deixam. Não há nada que doa mais do que ser mal entendido ou acusado falsamente. Jó era inocente. Jó os perdoou. Foi aí que Deus começou a trabalhar em sua vida. Virou o cativeiro dele, como diz Jó 42:10. Né? Deus virou a sorte de Jó quando ele intercedia, orava pelos seus amigos. Então, é claro que não é no estalar de dedos da noite para o dia que você vai sentir vontade de perdoar alguém. Mas você vai colocando a você mesmo e aquela pessoa na mão de Deus. Senhor, eu não estou conseguindo perdoar fulano. Me dê uma vontade de perdoar fulano. Coloque em mim um coração contrito de carne, disposto a perdoar. Eu preciso entrar no céu, então eu tenho que perdoar essa pessoa. Senão eu não vou entrar lá. Então trabalha no meu coração, muda o meu coração. Tira esse coração de pedra e coloca um coração de carne. E aí assim você vai falando com Deus. Um belo dia, certamente, com certeza absoluta, você vai conseguir se livrar daquela mágoa e perdoar aquela pessoa verdadeiramente. Redirecione sua vida. Em algum momento da vida você tomou uma direção errada. Então deu aquela marcha ré, redirecionou seus passos e foi bem sucedido. Devemos fazer assim também com nossos sentimentos e emoções, redirecionando para o perdão e superação. Perdoe, libere, não alimente o sentimento de vingança. Veja, na foto você vê a reconciliação ilustrada ali, né, de Jacó com Esaú, em Gênesis 33. Jacó se reconciliou com Esaú numa das cenas mais belas da Bíblia Sagrada. Eles foram com seus exércitos, com seus respectivos exércitos, porque ainda tinha aquela coisa, será que ele vai me perdoar? Então é melhor eu ir armado, é melhor eu ir com meu exército, porque se eu chegar lá e for uma emboscada, então eles foram ainda, mesmo já querendo um viver na presença do outro, ou pelo menos perdoar o outro, ficar de paz, em paz com o outro, ainda assim eles foram, assim como um seguro morreu de velho, eles foram com os seus exércitos. Porque caso o outro estivesse blefando, eles estariam prevenidos. Mas o que aconteceu foi que, felizmente, quando eles se enrostaram, o amor fraternal ali falou mais alto e eles conseguiram finalmente se aproximar e se perdoar. Assim se faz a coisa certa. O perdão é liberado primeiro
com a razão, depois com a emoção. Olha, o perdão é liberado primeiro com a razão. O que eu havia falado, o perdão é a concretização do amor. E o amor não é um sentimento. O amor é um ato, é uma ação. Eu decido amar alguém. Eu posso nem gostar daquela pessoa, mas eu decidi que vou amá-la. E o perdão é um ato, é uma ação também. Eu decido perdoar. Eu não preciso sentir o perdão. Algumas vezes você sente o perdão e depois você vai lá e faz, como eu já disse no início da nossa aula. Algumas vezes eu sinto, na maior parte das vezes eu sinto a vontade de perdoar o fulano e vou lá e perdoo. Mas tem coisas, tem circunstâncias que você primeiro tem que ir lá e perdoar e depois você vai sentir. É curioso, é uma coisa tremenda. É uma coisa tremenda. Você primeiro vai e perdoa, ou seja, você age e depois que você perdoou, o ato de ter perdoado vai fazer com que você sinta agora uma coisa boa crescer dentro de você e aquilo ali é a mágoa que está indo embora e no lugar da mágoa está crescendo uma tranquilidade, um sentimento de amor, uma emoção muito boa que vai preenchendo aquele espacinho que estava dentro de você que se chamava mágoa, que era ocupado pela mágoa. Então, repetindo, tem duas maneiras de você. O perdão ocorre de duas maneiras, né, com relação à mágoa. Primeiro, quando você sente a vontade de perdoar a pessoa, e então depois que você sentiu a vontade de perdoar e já está tranquilo em relação ao que aquela pessoa fez, já não lhe dói mais o que aquela pessoa fez, você já conseguiu internamente superar o que aquela pessoa fez, aí você vai, num segundo momento, a pessoa e pede perdão a ela. E a segunda maneira, o segundo processo, é o inverso. Você ainda não sente a vontade de perdoar, você ainda está sentindo muita dor pelo que aquela pessoa falou ou fez contra você, mas mesmo assim, numa atitude de amor, você vai lá até a pessoa e diz: eu lhe perdoo. E aí então, depois de que você fala aquilo, se não for com uma má intenção de ser falso, de querer parecer uma coisa, aí você não vai sentir a mudança. Mas se você, por amor, não por falsidade, por amor, você for até aquela pessoa e dizer assim: fulano, eu perdoo você em nome de Jesus, porque eu sou cristão e eu tenho que amar meu próximo, eu perdoo você, vá em paz. E eu fico em paz também. Pronto, você falou aquilo ali, você vai notar que em você vai crescer um amor, uma coisa assim tremenda, como se Deus estivesse preenchendo você naquele momento. Então aqui eu vou ler 3 conselhos para vencer a mágoa e o ressentimento que eu peguei na internet. O ressentimento é destrutivo, ele estraga amizades, provoca ódio e enche o coração de amargura. Mas como largar esse sentimento tão ruim? A Bíblia tem a solução para curar a dor e libertar do ressentimento. Se você quer viver livre de ressentimento, siga esses 3 conselhos. Primeiro, entenda o amor de Deus. Segundo, entregue a dor para Deus. E terceiro, escolha perdoar. Romanos 5,8 diz: mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Então, primeiro passo, entenda o amor de Deus. Eu preciso entender o amor de Deus para perdoar o meu próximo. Como assim? Antes de tudo, você precisa entender o amor de Deus por você e por todas as pessoas do mundo. Deus tem todo o direito de ficar ressentido contra você, de ficar magoado contra você. Porque sempre que você peca, você o ofende. A Bíblia diz que nosso pecado nos separa dele. Por quê? Porque não há como haver comunhão entre a luz e as trevas. Mas Deus lhe ama tanto
que ele enviou seu único filho para morrer por você. Ele não ficou magoado, ele enviou o filho dele. Agora você pode receber o perdão de Deus, graças a um Deus que não ficou ressentido com você. Quando você se sente machucado por outra pessoa, lembre-se disso. Lembre-se que Deus amou você. Assim como a outra pessoa provavelmente não merece seu perdão, você também não merecia o perdão de Deus. Mesmo assim, Deus lhe dá seu perdão. Se Deus fez isso por você, qual deve ser sua atitude com quem lhe ofende? A mesma, né? A mesma atitude. Mateus 11:28 diz assim: Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Entregar a dor para Deus. Confiar no amor de Deus, conhecer o amor de Deus e entregar a dor para Deus. Um grande problema que muitas vezes impede de largar o ressentimento é a dor. Lembrar do que outra pessoa fez de errado com você pode ser muito doloroso. Isso é normal, mas chega uma hora em que a dor começa a sobrecarregar. Quando a dor se recusa a ir embora ou diminuir, conte para Jesus. Admita que você não consegue carregar a dor sozinho e dê a dor para Ele. Sempre que a dor aparecer, ore a Deus e confie em seu consolo. Deus vai aliviar sua dor. E número 3, escolha perdoar. O perdão é a cura para o ressentimento. Já falamos sobre isso. O ressentimento somente aparece onde não há perdão. Num coração que sempre está disposto a perdoar, não há lugar para mágoa. Deixa eu tomar uma água que hoje está brabo. Mas perdoar é uma escolha. Não vai simplesmente acontecer. Você precisa decidir perdoar, como eu já falei. Perdoar significa largar o desejo de retribuição. Você não está dizendo que o que aconteceu não tem problema, mas você decide não guardar mais dor contra outra pessoa. Você sabe que aquela pessoa merece uma retribuição pelo que ela fez de ruim, mas você larga esse desejo de retribuição. O perdão liberta do ressentimento. Muito bem. Eu queria agora ler um texto de Hernandes Dias Lopes. Mágoa, o cárcere da alma. Nós sofremos mais por causa das pessoas do que por causa das circunstâncias. As pessoas nos fazem chorar mais do que as vicissitudes da vida. Por exemplo, quando alguém morre em nossa família, a não ser que a gente fique com mágoa de Deus, que novamente é uma pessoa que entra no circuito, eu não fico com mágoa, eu fico triste, enlutado. Após uns dias, no máximo uns meses, eu estou reerguido novamente. Agora, pessoas não. Geralmente, quando alguém tem alma, essa pessoa tem... Quando alguém tem mágoa, essa pessoa tem mágoa de alguém. Ter mágoa é ter mágoa de alguém. Os relacionamentos dentro da família, no trabalho e até a igreja, algumas vezes se tornam tensos. Feridas são abertas na alma e mágoas profundas se instalam no coração. Amizades são rompidas, casamentos abalados, relacionamentos sólidos entram em colapso. Nesse processo, a comunicação é rompida, o silêncio gelado substitui as palavras de amor, e a desconstrução da imagem dos outros se torna uma verdadeira ação de desmonte. O resultado do adoecimento das relações humanas é a mágoa. Esse sentimento de amargura se instala no solo do coração e lança suas raízes,
trazendo perturbação para a alma e contaminação para os que vivem ao redor. A mágoa é a ira congelada. A mágoa é o armazenamento do ressentimento. A mágoa é entulhar o coração com rancor. É alimentar-se do absinto do ranço. É afogar-se no lodo do ódio. É viver prisioneiro da armadilha da vingança. A mágoa é uma prisão. Ela é o cárcere da alma, o calabouço das emoções, a masmorra escura onde seus prisioneiros são atormentados pelos verdugos da consciência. Quem se alimenta da mágoa não tem paz, tem fome, não tem liberdade, não tem alegria, não conhece o amor, não tem comunhão com Deus, não pode adorar a Deus, nem trazer sua oferta ao altar. E como vimos, não herdará o reino dos céus. Quem retém o perdão não pode orar a Deus, nem receber dele o perdão. A mágoa é autodestrutiva. Ferimos-nos a nós mesmos quando nutrimos mágoa por alguém. Guardar mágoa no coração é como beber veneno, pensando que o outro é quem vai morrer. Quem guarda mágoa no coração vive amarrado pelas grossas correntes da culpa. Quem vive nessa masmorra adoece emocional, física e espiritualmente. Há muitas pessoas doentes porque se recusaram a perdoar. Na igreja de Corinto havia pessoas fracas, outras doentes, e algumas que já estavam mortas em virtude de relacionamentos adoecidos. Tiago ordena os crentes a confessarem seus pecados uns aos outros para serem curados. Ele diz assim no capítulo 5, no versículo 16 de sua epístola: Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Há muitas pessoas vivendo cativas no calabouço do diabo, prisioneiras do ódio, acorrentadas pela mágoa, cuja vida espiritual está arruinada. Gente que precisa ser liberta dessa prisão existencial, desse cativeiro existencial. O salmista Davi orou pedindo a Deus para tirar a sua alma do cárcere, e no Salmo 142, versículo 7, disse assim: Tira a minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. A chave que abre a porta dessa masmorra é o perdão. O perdão traz cura onde a mágoa gerou doença. O perdão traz reconciliação onde a mágoa gerou afastamento. O perdão traz alegria onde a mágoa produziu tristeza e dor. O perdão restitui aquilo que a mágoa saqueou. O perdão é a faxina da mente, a asepsia da alma, a limpeza dos porões do coração. Perdoar é zerar a conta. É nunca mais lançar no rosto da pessoa a sua dívida. Perdoar é lembrar de sentir dor. Perdoar é não retaliar. É pagar o mal com o bem. É abençoar aqueles que nos amaldiçoaram. É fazer o bem àqueles que nos fizeram o mal. Perdoar é ser um vencedor, pois é vencer o inimigo não com a espada, mas com o amor. Perdoar é sair do cárcere da alma, é ser livre, é viver uma vida maiúscula, superlativa e abundante. Perdoar é viver como Jesus viveu, pois ele não retribuiu o mal com o mal. Antes, por seus algozes, intercedeu. Lembra-se de quando Pedro queria usar da espada contra Malco, e Jesus disse que quem usar da espada para ferir, também seria ferido por ela. Perdoar é ter o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Chegou a hora de raiar a liberdade em sua vida. A palavra de Deus liberta. Em João 8,32 está escrito: Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus Cristo liberta.
Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O mesmo capítulo diz, no versículo 36. É hora de sair do cárcere que prende a sua alma com as grossas algemas da mágoa. É hora de experimentar a liberdade do perdão. É hora de tomar posse da vida abundante que Jesus lhe oferece. Perdão, quanto mais você dá, mais você tem. Uma frase de Davi Marcelo Galdino: resgatar o amor em meio à mágoa, o perdão em meio ao ressentimento, a alegria em meio à dor. Coisas que só um Deus que habita em nós pode fazer. Demétrio Sena, de Magé, no Rio de Janeiro. Em suma, o perdão liberta o perdoado e despolui o perdoador. O perdão liberta o perdoado e despolui o perdoador. E a que eu mais gostei, de Tatiana Leal: melhor conviver com uma mágoa difícil de largar do que fingir um perdão que nunca aconteceu. Lembram-se da falsidade que paira, infelizmente, em muitas pessoas e em muitas igrejas? Pois é claro que não é bom viver com nenhuma mágoa, mas é menos ruim, é menos pior, é menos nocivo você ter uma mágoa difícil de largar do que você fingir um perdão que nunca aconteceu. Por quê? Porque quando você finge um perdão, finge que está perdoando, finge que perdoou alguém, você na verdade não perdoou, aquela mágoa continua ali, só que pior, com um agravante. Aquela mágoa continua ali e você não está passando isso para a pessoa. Você está enganando a pessoa. E isso vai novamente gerar problemas ainda maiores, uma bola de neve. Ao passo que quando você está magoado com alguém, a pessoa geralmente fica sabendo que você está magoado com ela. Na maioria dos casos, ela sabe. Está na sua testa que você não gosta dela, que você está bolado com ela. Então, pelo menos você é honesto e não comete um segundo erro, um segundo pecado, ser falso com a pessoa. Muito bem. Conclusão. O ressentimento nunca deve permanecer abrigado em nossas vidas. É uma bagagem desnecessária, um peso que em nada mesmo acrescenta na nossa caminhada. O caminho mais excelente é do perdão e reconciliação. Sigamos o exemplo de Jesus, que a todos perdoou e ainda perdoa. É quem perdoa, não quem magoa, que vence.